Paz seja convosco. Graças a Deus, estamos contentes com o Senhor Jesus. Quem quer bênção aí? Pode falar, eu! Eu quero bênção, né? Nós queremos bênção, nós queremos ser abençoados. A bênção, na verdade, é um reconhecimento, né? A bênção não é assim, eu quero bênção, né? Eu quero bênção. Todos nós queremos bênção, a bênção de Deus, a bênção dos nossos pais, a bênção, né? A vitória, o resultado do nosso trabalho. Mas a bênção também é apenas um prêmio que nós vamos receber se nós formos achados dignos, né? Nós temos o chamado especial de Deus na vida de Abraão, que passou depois para o seu filho maravilhoso, né? Isaac, e também para Jacó. E aquelas pessoas abençoaram pessoas, né? Nós estamos aqui hoje porque Deus disse para Abraão, pela amizade e pela obediência de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós estamos incluídos, né? Esse chamado de Deus para as nossas vidas pode estar relacionado lá há 4.000 anos atrás, pela obediência de Abraão, amizade de Abraão, porque Abraão chamou a atenção de Deus, né? Abraão foi abençoado, foi, mas ele foi digno daquela bênção. O que você acha? Foi, né? Foi um homem de fé, deixou tudo para servir para a sua família, a sua parentela, enfim, para servir a um Deus vivo, obedeceu o mandato de Deus, mesmo sem saber aonde ficava aquela terra. Deus disse assim para ele: olha, deixa toda a tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Hoje em dia, né, irmãos, se nós formos ver aqui, quantos que estão dispostos a ir para um evangelismo, para uma missão, mesmo sabendo em que terra que é, mesmo indo talvez de avião ou de carro, né? A gente tem dificuldade hoje de dizer, não, eu vou, né? Abraão foi, né, com a sua caravana, com dificuldade, aquela terra bem difícil, naquela época, né? Para uma terra que ele ainda não sabia, né? Que Deus ainda ia mostrar para ele. Isso é fé ou não? Né? Depois, mais tarde, Deus fez uma amizade tão grande com Abraão. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, né? E Deus concedeu bênçãos, realmente concedeu vitórias, né? A principal bênção foi a bênção do seu filho, né? Da promessa, chamado Isaac. Meu Deus, quantas coisas boas. Mas de repente Deus pediu algo de volta, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre essa questão da bênção compartilhada. Você abençoa, né? A oferta compartilhada. Você oferta, mas você de alguma forma também desfruta daquela oferta, né? Quando você oferta na casa do Senhor, você faz uma oferta compartilhada, na verdade, né? Porque você oferta, mas você também é abençoado na casa do Senhor. Até mesmo nas coisas materiais, né? Na estrutura, no lugar de congregar, enfim, tudo que a tua família precisa. Então, quando nós ofertamos, é uma oferta de certa forma compartilhada. Nós ofertamos e também somos abençoados com aquela oferta, amém? Deus concedeu um filho para Isaac. Deus deu o filho para Abraão, aliás, né? O Isaac deu uma oferta poderosa para Abraão. Deu algo tremendo, algo que Abraão mais queria, até porque seria o seu herdeiro, o seu sucessor, né? Aquele que iria dar continuidade, né, para sua família, para sua história. Então Deus deu um filho para Abraão. De repente Deus disse: olha, Abraão, agora eu quero o teu filho. Isso pode-se dizer que é uma bênção compartilhada, né? Ele abençoou, mas ele também quis tomar posse, né? Parte daquela bênção. E Abraão concedeu. Aí Abraão então foi lá e não negou, ofereceu o seu único filho. Aí Deus disse: não, Abraão, através do anjo, não estenda as mãos para matar o menino. E quando Abraão olha para trás, tinha o quê? Um carneiro preso pelos chifres também, nas ramadas ali, por providência de Deus, é claro, né? Então veja quanta bênção compartilhada aí. Abraão dá o Isaac e Deus diz: não, o Isaac eu só estava provando a tua fé. Agora olha para trás que tem outra oferta aí para você,
né? E as pessoas, às vezes, eles faziam oferta lá no tempo do sacerdócio levítico, e elas, em algumas daquelas ofertas, elas tinham o direito de comer parte daquele carneiro. Eles ofereciam o sangue do carneiro lá, mas eles também tinham direito, né, em alguns tipos de oferta. Então chamava-se de ofertas bênção compartilhada. Nós vamos estudar nessa bênção. Eu tenho já insistido que a bênção, na verdade, é um prêmio que nós recebemos pela obediência. E algum tempo atrás Deus me deu uma inspiração, eu citei já algumas vezes, que o preço da liberdade é pago pela obediência, né? O preço da liberdade é pago pela obediência. Quem quer ser livre? Eu quero ser livre. Você quer ser livre? Só que só tem um jeito de você ser livre, e também porque eu possa ser livre, é ser obediente, né? É aquela famosa vitamina obedecer. É obedecer, né? Então, nós queremos ser livres, nós queremos ser abençoados, e o preço para ser livre, para sermos abençoados, é a obediência, né? Eu só serei abençoado, né, livre, se eu obedecer, né? Sobre a lei mesmo do país, né? Paulo diz que a lei não é feita para os justos. Não, a lei não é feita para os santos, para os obedientes. A lei é feita para os desobedientes. Porque quando tem um povo obediente, não precisa de ter lei. O povo está obedecendo, como diz em Romanos 2, né? Fazem naturalmente as coisas da lei, porque estão escritas no seu coração, naturalmente, né? E daí não precisa colocar nenhum não, né? Nos 10 mandamentos temos quantos não? 10 mandamentos, nós temos 10 vezes a palavra não, né? Por quê? Porque nós precisamos, né? Deus precisou trabalhar conosco desta maneira, para nós podermos obedecer a sua palavra. E o assunto é sobre bênção, né? A princípio parece que não tem muito a ver, mas nós vamos ver que, por incrível que pareça, na família dos 3 patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó, que tiveram muitos filhos, o que teve menos foi Isaque, né, que teve 2, os gêmeos, Jacó e Esaú. Mas Abraão teve muitos filhos, apesar de toda aquela situação de não poder ter filho com Sara, só com 100 anos, que Sara com 90 anos, Deus fez ali um milagre, e Sara concebeu, né, e ganhou Deus filho da promessa, o Isaque. Mas antes Deus tinha tido um filho, né, por providência ali da sua esposa Sara, não foi providência de Deus, né? A Sara que providenciou aquilo lá. Abraão, eu estou já velha, eu estou já com quase 80 anos, não posso ter filhos, mas nós temos aí a escrava egípcia chamada Agar, e era uma cultura deles lá, né? Hoje isso é inconcebível no nosso meio, nossa cultura, mas lá eles tinham isso como uma coisa meio que natural, né? Vê que isso aconteceu também depois com as esposas de Jacó, né? Com Leia e Raquel, né? Que não podiam gerar por um determinado tempo, eram também estéreis, acabaram cedendo as suas servas para Jacó, e daquilo deu um rolo tremendo. Não dá para entrar muito nessa questão aí, porque isso é uma coisa daquele tempo, né? Para aquela época, não é para nós hoje. Mas, né, os 3 patriarcas, os 3 primogênitos dos patriarcas, todos os 3, né, não receberam a bênção, né? Ismael recebeu a bênção sim, mas não a bênção da continuidade, a bênção da família patriarcal, né? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, né? Depois Isaque teve 2 filhos, eram gêmeos, mas o que nasceu primeiro foi o Esaú. Então o primogênito era o Esaú. Quem é que recebeu a bênção? O Jacó. Então também não foi o primogênito que recebeu a bênção. Jacó teve 12 filhos, homens, e uma filha. A gente fala uma filha mulher. Se é filha, lógico que é mulher, né? Teve 12 filhos e uma filha. Então ele teve 12 filhos, certo? Os 12 patriarcas. E o primogênito de Jacó foi abençoado? Também não. Vocês viram que coisa interessante? Mas assim, só porque alguém olhou: Rubens, tu é feio, você não vai ser abençoado. Olha, Ismael, você não é muito legal, você não vai ser abençoado. Rubens, você, o Esaú, e então os nomes dos 3 primogênitos, dos 3 patriarcas eram Ismael,
né, que foi o pai dos ismaelitas, depois o Esaú, né, e depois o Rubens. Então veja que interessante, né? Veja, e por que esses homens não foram abençoados? Porque a bênção principal era para ser para o primogênito. Então tinha tudo para dar certo, mas não deu. Por que não deu? Por acaso que não deu? Não, né? Porque esses 3 primogênitos, eles não obedeceram, ou por alguma razão, né? O Rubens mesmo teve um problema gravíssimo, né? Quase ninguém sabe disso. O Rubens era o primogênito de Jacó, um problema grave, um pecado gravíssimo, né? O Ismael era filho da escrava, não tinha a bênção por herança ali e tal, não deu certo. A Agar foi rebelde com a sua senhora, que era a Sara. Depois a Bíblia diz que Ismael perseguiu o Isaac ainda bebezinho, que o Ismael desprezou o Isaac, que realmente era filho do patriarca, com a legítima esposa Sara. Então a Bíblia diz que foi preciso que Agar e Ismael fossem, tipo que banidos, fossem embora, né? Foram, meu Deus, olha quanto problema. Mas isso tudo tem uma explicação, né? Não é assim por acaso. O Esaú, por sua vez, né, tinha toda a bênção. O pai dele tinha só os 2, não tinha como errar, tinha 2 filhos, só o mais velho e o mais novo, apesar que eram gêmeos, mas estava fácil a bênção para Esaú, não? Tinha como Isaac errar ali? Não tinha, ele não errou, mas a Bíblia diz que Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, um prato de comida. Então, quer dizer, um cara desse não é digno de uma bênção patriarcal. Então o que nós vamos tratar nessa questão de receber a bênção como um prêmio, como um direito, né? É uma pessoa que fez por merecer a bênção. Você quer bênção? Eu quero dizer que só tem um jeito: fazer por merecer a bênção, né? Meu Deus, a Bíblia está clara nisso. E nós vamos estudar um pouquinho então, vinculando o assunto da bênção com os pais, né? Porque o 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se nós quisermos ser abençoados na terra, que é onde nós vivemos, nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Eu pesquisei na Bíblia, nós encontramos 959 versículos com a palavra pai. Será que a Bíblia gosta do pai? E se você pegar no plural, né? Se você pegar no plural, você vai encontrar mais 464 versículos: pais, vossos pais, nossos pais, Deus pais. Você vai encontrar mais 464 versículos. Então, você vai encontrar quase 1.500 vezes na Bíblia, 1.400 vezes, né, a palavra pai ou os pais. Então é sinal que Deus, né, na Bíblia usou os seus profetas para falar bastante sobre os nossos pais. E eu senti trazer esse estudo porque parece que está passando meio despercebido nessa nossa geração, na época que estamos vivendo, na questão do pai. Muitas vezes os próprios pais não estão também assumindo, né, ali aquela posição de pai, patriarca, sacerdote da família, né? E às vezes acabam sendo apenas um provedor. E olha lá, tem pai que nem como provedor hoje está agindo, né? Mas a palavra pai não é só pai biológico. Pai também, ela é tão importante que pode ser o pai como um fundador, né? Pai como alguém que inventou alguma coisa, né? O pai da aviação. Quem é? Santos Dumont. Né? Vejam, né? O pai daqueles, a Bíblia fala que lá em Gênesis, né? Teve o Jabal, que era pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Quer dizer, o cara que começa alguma coisa, ele cria alguma coisa, inventa alguma coisa, ele também pode ser chamado de o pai, né? Daquilo que ele inventou, o que criou, né? Então não é só o pai biológico. Ainda em Gênesis também tem da mesma família, né?
tem o Jabal e o Jubal. Este é o pai de todos que tocam harpas. Olha, atenção os músicos aí, né? Se você toca harpa, você tem o que primeiro tocou lá, que é o Jabal. Então, assim, pai não quer dizer só o que gerou, né, de forma biológica, mas também um patriarca de uma nação, né? Eu me lembro, eu gosto muito daquela frase quando o leproso lá da Síria, Naamã, ele vai e fala com Eliseu, né? E Eliseu diz que ele devia dar 7 mergulhos no Jordão, né? E ele volta, ele fala: puxa, mas tem rios tão bons na Síria, muito melhor que o Jordão, eu não vou entrar no Jordão. Aí um dos seus soldados mais amados, mais chegado, né, chega e fala assim para ele: meu pai, mas se o profeta te pedisse alguma coisa mais difícil. Eu acho legal esse meu pai, quer dizer, uma palavra ali para convencer o Naamã, que não estava querendo receber não estava acreditando, né, que seria por ali, se humilhar, né, no Rio Jordão. E o rapaz, e o soldado chega: meu pai, mas se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, você não faria? Que custa dar 7 mergulhos no Jordão? Eu acho legal essa intervenção dele, chamando o general, né, de pai, a consideração que ele tinha pelo seu general, né? Então acho que isso deve ser levado em conta na igreja, na família, sabe? Ainda essa coisa carinhosa de honrar as pessoas, mesmo que não seja um pai biológico, mas eu tenho ele como fosse meu pai. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Puxa, eu gosto dessa pessoa, ele é como um pai para mim. Porque lembrando de pai, lembra de alguém que é bom, alguém que é amigo, alguém que te protege, alguém que provê, né? Alguém que inventou alguma coisa boa e que manteve aquilo de bom. Então, valorizando a palavra pai, né, irmãos? Valorizando a palavra pai. Muitas irmãs, muitas mulheres, né, mães de famílias, às vezes carinhosamente chamam seu esposo de pai, né? Olha só, né? Pai. Então é muito bom, né? Muito bom. Nós temos também outros textos que a gente vai estar lendo aqui. O pacto de Deus com Abraão, né? Gênesis 17, 4. Isto. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Amém. Sabe quem falou isso? Foi Deus, né? Deus falou isso para Abraão. Deus disse: olha, quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Literalmente, né? Se você vê a descendência de Abraão, né? Ele foi pai dos ismaelitas, pai dos israelitas, pai dos amonitas. Ele foi pai de várias e várias nações ali descendentes, né? Até mesmo dos edonitas, porque os edonitas eram descendentes de Esaú, mas Esaú foi neto de Abraão. Então, queira ou não queira, era também mais uma nação, né, descendente. E assim foram, né, muitas nações, literalmente. E Deus prometeu que nele serão benditas não só as nações, mas todas as famílias da terra, né? O pai de muitas nações. Por isso que a Bíblia honra tanto o pai Abraão, né? O que aquele homem rico que estava no Adem, no inferno, né? Algumas traduções falam. O que ele fala assim para Jesus? Manda o pai Abraão, manda que ele né, molhe o seu dedo na sua língua para refrescar, sei lá, ele estava ansioso, ele pedia para Deus, chamando o pai Abraão, né? Todos querem ser filhos de Abraão. Os judeus brigavam com Jesus e diziam que eram filhos de Abraão. O que Jesus disse para eles? A resposta: se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então, para nós dizer que nós somos filhos de alguém, nós precisamos fazer as obras deste alguém, né? Tem filho biológico que não faz a vontade do pai, então ele só é filho mesmo porque gerou, mas ele não é filho no sentido de obediência, de honra, né? Porque se você quer ser filho de Abraão, disse Jesus, faça as obras de Abraão. O que é mais grave, mais pesado, que Jesus continua dizendo assim: vocês são filhos do diabo, porque vocês estão fazendo a vontade do vosso pai, que é mentiroso e homicida desde o princípio. Então veja,
Essa relação filho, ela precisa se identificar com o pai. Não basta qualquer pessoa dizer que ela tem um pai que é bom. Bom, se você tem um pai que é bom, ele só é teu pai que é bom se você faz a vontade, se você honra o teu pai e a tua mãe. Se você não honra o teu pai, logo você não se identifica com o teu pai. Veja que vai ficando sério o negócio, né? Jesus, ele passa régua aí. Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai. Se não faz a vontade do meu pai, não é nem meu irmão, nem minha irmã. Aí Jesus fecha com os judeus dizendo: olha, se vocês querem ser filho de Abraão, então façam as obras de Abraão. Porque é muito cômodo dizer: eu sou crente, eu sou filho de Abraão, mas para ser filho de Abraão, para ter direito ao prêmio, é preciso obedecer, né? Amém? Nós temos mais alguns textos ainda, Êxodo capítulo 20, versículo 12, onde: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ei, glória! Honra o teu pai e a tua mãe. Como é que se honra o pai e a mãe? Obedecendo o pai e a mãe. A oração de Cristo, o Filho segundo a carne, como está em Romanos 9,5, ele é o Cristo segundo a carne, né? No Getsemane, veja aquele momento mais dramático, mais terrível ali, que ele estava para receber na cruz do Calvário o pecado de toda a humanidade. Então, eu nunca acreditei que Jesus estava com medo da morte. Ele é um guerreiro, ele é um soldado, meu Deus, jamais passa pela minha cabeça que Jesus estava naquela oração no Getsemane com medo da cruz, ou com medo de do sofrimento físico que ele ia passar. Eu creio que ele estava pedindo, o fardo mais pesado não seria esse. Afinal de contas, ele disse que ele veio para isso, ele sabia isso desde o começo. Então, quando ele pede para que seja tirado dele aquele cálice, eu tenho certeza que ele não estava se referindo ao cálice do mártir e do sofrimento na cruz. Milhões e infinitamente mais difícil para Jesus foi receber nele, que é santo, né? É o Cordeiro santo, sem mancha e sem mácula, receber nele o pecado de todos nós. Isso era a pior coisa para ele. Mas mesmo assim ele orou lá no Getsemane e disse assim: olha, Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Isso é falar com o Pai. Pai, eu não concordo com você. Pai, eu precisava de algo diferente. Pai, eu não queria que fosse assim. Todavia seja feita, meu Pai. Isso agora para nós, filhos, com os pais. Pai, seja feita a tua vontade. Mãe, seja feita a tua vontade. Isso é se colocar na condição de filho, literalmente biológico, filho, né? Então, Jesus chegou a dizer para os seus discípulos, daí na condição de amigos: vocês só serão meus amigos se fizeres o que eu vos mando, né? Filho, se vós fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Se nós somos filhos de Deus, logo temos que obedecer a Deus. Deus, o nosso Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou podendo, eu não estou obedecendo, eu estou fraco, mas eu quero que seja feita a tua. E muitas vezes na oração do Pai Nosso, irmãos, eu não vou negar, eu acrescento mais algumas palavras ainda. Não que não esteja completo o Pai Nosso ensinado por Jesus, mas quando fala sobre a tua santa, perfeita e maravilhosa vontade, né? Porque acredito que nós não temos nem palavras para preencher tudo isso. Podíamos falar dezenas de palavras, né? Santa, perfeita, maravilhosa vontade do Senhor Jesus, porque a vontade dele é santa, é perfeita, é maravilhosa para todos nós, amém? Então acredito que assim deve ser a oração do Pai Nosso, né? Assim também deve ser nosso respeito com os nossos pais. Porque afinal de contas nós vimos aqui, o nosso pai é a razão de nós existirmos. Se nós não honrarmos o nosso pai, nós estamos quebrando o primeiro elo da nossa existência, né? Então nós precisamos honrar o nosso pai. É claro que quando o pai também honra a Deus, né? Quando o pai não honra a Deus, aí o nosso pai é o nosso Deus, né?
Porque Deus nos deu nosso pai biológico, mas nosso pai mesmo, né, que nos gera, que tem poder de fazer, né, de gerar no ventre da mãe, é o nosso Deus. Mas o nosso pai precisa obedecer a Deus, também fica claro isso, né? Se tem um pai que não obedece a Deus, é igual obedecer as leis do país. Nós temos que obedecer as leis do país, amém? Desde que elas não inflijam, não nos atrapalhe, né, nos impeçam de servir a lei de Deus. Qual a lei mais importante, do país ou a de Deus? Então, nós temos que obedecer a lei do país. Mas quantos milhões de cristãos, Roma, por exemplo, era um país, a capital do mundo na época, mas milhões de cristãos foram mortos, né, naquela geração toda, não só em Roma, mas em outros países ali, né, porque eles obedeceram primeiro a Deus, como disse o apóstolo Pedro para aqueles sacerdotes, né? Julgai entre vós mesmos, se é melhor obedecer a Deus ou aos homens. Aí os sacerdotes ficaram sem palavra, né? Então tem isso também, né? Você tem que obedecer aos homens, mas quando os homens querem proibir você de obedecer os mandamentos de Deus, aí Deus está sobre todas as coisas, né? Eu citei Romanos 9,5, é um texto muito conhecido que diz assim: de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente, amém. Então, por que eu botei esse versículo aqui? Nós estamos estudando, porque lá no Getsemane, então, Mateus 26, 39, quem quer? E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, amém. Veja que isso é importantíssimo, né? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Hoje parece bem difícil, né? Nós entendermos hoje a modernidade que está, a cultura aqui do Brasil, um filho dizer isso para o pai. Mas eu tenho certeza, irmãos, que essa é a vontade de Deus, né? Que os filhos possam dizer: olha, pai, eu sei que o pai quer o melhor para mim, eu não quero isso, eu não queria fazer isso, mas não seja feita a minha vontade, seja feita como tu queres, né? Então, estudando no assunto de hoje, a bênção só vai vir se nós honrarmos o pai e a mãe desta maneira, né? A bênção de Deus para com Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que momento, né? Mas só que ele teve que tomar essa decisão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? Da casa do teu pai. Puxa, olha que pedido, né? Que, irmão, assim, Deus pediu uma contrapartida, né? Eu vou te abençoar, quer dizer, se você fizer isto, eu vou engrandecer o teu nome. Qual o ser humano que não quer o nome dele engrandecido, né, irmãos? Todos nós queremos que o nosso nome seja reconhecido. Queremos bênção, isso seria uma bênção, o nome reconhecido, né? No entanto, o Senhor fala: olha, se você fizer isso, eu farei de ti uma grande nação. Então a bênção vai vir depois que você fizer a tua parte. Geralmente a gente quer primeiro a bênção, primeiro o prêmio, né? Eu até tenho dito em relação a pagar serviços e mão de obras e qualquer coisa que você vai mandar fazer, pagar antecipado, a gente trabalha pelo prêmio. Se você vai contratar alguém para fazer alguma coisa, aquela pessoa vai fazer o seu melhor ali, o seu trabalho, na expectativa de receber um prêmio, que é o pagamento pelo que ele fez. Mas se você dá o prêmio antes dele fazer, ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Quantas vezes você paga antes, depois, puxa, eu paguei adiantado, agora o cara está sem pressa, agora está fazendo os outros primeiro, para depois o meu já paguei mesmo. Quer dizer, você deu o prêmio antes da hora. Então nunca pague, né, irmão Teodósio? Nunca pague antecipado, nunca pague, não deu o prêmio antes da hora. Não importa se é amigo, parente ou vizinho, se é... Não, se ele vai fazer um serviço, ele vai fazer o serviço para receber o prêmio, para receber o pagamento justo por aquilo que ele fez, né?
Agora, se a gente paga antes da hora, pode acontecer de vir algum problema aí, né? Então nem mesmo Deus paga antes da hora. Vocês viram aí? Né? Nem mesmo Deus paga antes da hora. Ele, olha, Abraão, você saindo da casa do teu pai, da tua parentela, indo para a terra que eu te mostrarei, aí sim, aí lá eu te farei uma grande nação. Olha, né? Tem que ter uma iniciativa muito forte aí. Abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Puxa, que prêmio, hein? E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoam. Aqui eu achei muito forte isso, né, irmãos? Veja que poder que ele dá para Abraão e para você também, para nós, né? Que obedece a palavra. Abençoarei aos que te abençoarem. Legal. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então, essa questão de ficar amaldiçoando é um perigo. Você viu aqui? Né? Vai que você está amaldiçoando alguém que é abençoado de Deus. Então, o que disse? O Senhor está dizendo o que aqui? Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isso está vigorando ainda, tá ou não está? Sim, porque nós somos filhos de Abraão. Se você é filho de Abraão, faz a obra de Abraão, essa bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de repente você fala assim, por que as coisas estão dando certo para mim? Poxa, né? Mas Deus diz assim, olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isso é real, irmão. Isso é na veia. Isso é fato. E quem duvida, pode falar, quem duvida é doido. Às vezes você não gosta de falar, mas quem duvida é doido, irmão. Amaldiçoar um santo ou uma santa de Deus, alguém que está trabalhando, está lutando pela obra, está sem medir sacrifícios, às vezes, né? Noites e trabalhos e investimentos e tempo, arriscando a própria vida, né? Passando por dificuldades, já com as suas limitações, e a outra pessoa amaldiçoando. Será que Deus vai fazer o que com essa pessoa que amaldiçoou o servo de Deus? É lógico que vai receber maldição, né? Está na palavra isso. Então tem que tomar muito cuidado quando você está amaldiçoando alguém. Muito cuidado, você pode estar amaldiçoando a pessoa errada, né? Aqueles que amaldiçoaram Abraão foram amaldiçoados. Os que amaldiçoaram Jacó foram amaldiçoados. Os que amaldiçoaram, e assim por diante, né? Os que amaldiçoaram o próprio Jesus foram amaldiçoados, né? Então é um perigo. Deus abençoou Isaac por causa de Abraão. Gênesis 26:5. Gênesis 26:5. Né? Deus, ele chama Isaac, ele fala para Isaac, né? Olha, Isaac, você vai ser abençoado assim, assim, por causa de Abraão. Às vezes nós estamos sendo abençoados por causa do nosso pai, ou por causa do nosso avô. Por exemplo, um exemplo muito conhecido. Salomão pecou contra Deus. Deus não tirou o reino da mão de Salomão. Por que não tirou da mão de Salomão? Por amor a seu pai. Ficou claro? Olha como pode estender uma bênção tão grande de um homem ou uma mulher de Deus amar ele, aquela pessoa, e através dele segurar uma maldição que o filho, que o neto poderia ser digno daquela maldição, mas por amor ao seu pai. E Deus fez outra promessa para Davi: Davi, não faltará herdeiro para sentar no teu trono. Não foi só Salomão. Tiveram muitos problemas, algumas gerações ali, alguns reis, como já vimos, mas tinha uma promessa, e realmente não faltou herdeiro para sentar no trono de Davi. Olha, gerações após gerações. O que diz o terceiro mandamento que fala sobre idolatria? Diz assim, que eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja que Deus vinga a maldade dos pais nos filhos, mas quando existe a bondade do seu servo, aí ele abençoa até 1000 gerações.
né? Veja como é muito mais bênção, mas para aqueles que obedecem. Então, o preço de nós sermos livres é pago pela obediência, né? Todos que obedecem têm o direito da liberdade. Todos que não obedecem, geralmente acabam, né? Como diz na gíria, vendo o sol nascer quadrado, né? Gênesis 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandatos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Oh, Amém? glória! Então é por isso que nós vimos, não é assim, olha, eu gostei de Abraão, e Abraão teve a iniciativa de fé, que nós já falamos, amém. Puxa, já foi uma grande coisa, mas não bastou só ter aquela pegada, né? Ele precisou também obedecer, porquanto Abraão tinha a vitamina certa lá, né? Obedecer, obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos. Ele está dizendo isso, e as minhas leis. Ele falou isso para quem? Para o filho dele, para o Isaac. O Isaac estava na sua caminhada, estava na sua batalha, nas suas peregrinações, e de repente Deus vem e abençoa Isaac, mas dizendo, olha, Abraão, teu pai, ele obedeceu, né, a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e a minha lei. Então, filhos, né, veja que isso tem uma continuidade, né, não é uma coisa assim, né? Assim como você depois vai abençoar o teu filho, e o teu filho vai ser abençoado se ele obedecer você. É uma linhagem santa, né? Uma continuidade daquilo que é santo na presença de Deus. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis 25, 29 ao 34. O pastor Rodrigo quer ler para nós sobre Esaú. Por que ele não recebeu a bênção? Gênesis 25, 29 ao 34. 29 ao 34. Passa já convosco, igreja. Fala Amém. assim, então, do 29 ao 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quer falar alguma coisa? É um assunto, porque realmente, né, a ligação, né, pai e filho, ou seja, é sangue do meu sangue, né? Então não é algo simples, né, de se tratar. Então eu preciso, claro que eu quebro as maldições, né? Meu pai não me abençoou, meu pai infelizmente teve uma situação, né, de mau testemunho ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então claro que eu quebro essa maldição quando eu amo e guardo os mandamentos do Senhor, né? Claro. Mas aqui é o contrário, né? Claro que então esse rapaz, né? Esse homem mas já homem, né? Já saía a caçar, inclusive. Então Esaú, infelizmente, ele não valorizou a primogenitura, não valorizou a bênção de seu pai. Seu pai era um homem que estava pronto a abençoá-lo. Então, ou seja, ele teria a bênção do seu pai, teria tudo aquilo que seu pai teria ensinado, o pai teria o preparado espiritualmente, na palavra, de honrar somente o único Deus poderoso, tudo um aprendizado, né? Mas infelizmente Esaú não valorizou. O que eu quero se eu agora estou com fome, né? Então, o que eu quero com essa bênção de primogenitura, essa coisa do meu pai? Para que isso agora? Eu quero comer, né? Então, infelizmente ele jogou fora a bênção do seu pai, né? Então isso é terrível, né? Quando então não valorizo aquilo que o meu pai tem para mim, né? Como bênçãos do Senhor.
Como eu disse, aquilo que é claro que é do mundo, que é terrível, aquilo claro que isso eu nem vou querer herdar, né? Mas se meu pai quer me abençoar espiritualmente, eu tenho que receber isso então, né, na minha vida, como uma bênção do Senhor, como a graça de Deus, né, na minha vida, já que meu pai quer me abençoar. Então, mas eu não tenho pai. Salmo 68, né, fala então que Deus é o pai daqueles que não têm pai e aqueles que são órfãos, né, e das viúvas. Ou seja, então eu preciso então olhar para Deus como meu grande pai, né? Se meu pai terrestre, de repente ao contrário, né, do pai de Esaú, eu queria abençoá-lo, mas de repente tem muito pai terrestre, ou por qualquer situação da vida, pela morte mesmo, não pude ter a bênção do meu pai, mas meu Deus que está nos céus me abençoa, né, como meu grande pai. Ele me trata, ele me guia, ele me ensina, ele está comigo, e com certeza muitas vezes ele vai falar melhor até que um pai, né, com certeza. Então, para de repente não ficar essa, mas e se eu não tenho pai? Mas e se eu não fico, né? E como é que é agora, né? Então, fica Salmo 68, então como essa grande bênção que Deus também é nosso pai, né? E nós precisamos, Felipe, mostra-nos, foi para Jesus, né? Mostra-nos o pai que nos basta. Jesus falou, mas eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe. Então, Deus com certeza, nosso querido Jesus, em todo tempo Ele quer nos abençoar como seus filhos. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Bom, no caso de Esaú, né, ele vinha semeando o mal, né? Nós vimos aí, na verdade, uma falta de vigilância do próprio Isaac, né? O próprio Isaac, ele disse, olha, eu gosto de Esaú porque Esaú é caçador, ele traz as caças que eu gosto. Então agora vem aqui um puxão de orelha nos pais, né? Olha, eu gosto do meu filho porque ele é caçador, porque traz a caça que eu gosto. Caça que eu gosto é comida, então é alguma atitude, algum sucesso no sentido material. Parece que Isaac, ele só focou isso, né? E não foi legal, não deu certo, né? Ele ia transmitir uma bênção para Esaú, e Jesus disse em Mateus capítulo 7 que pelos frutos de uma árvore nós conhecemos a árvore. Se a árvore é má, ela dá frutos maus. Esaú já tinha se envolvido com mulheres estrangeiras. A Bíblia diz que ele era fornicário, que ele era um homem perverso. Deu para ver pela atitude dele ali que ele não estava nem aí para as coisas de Deus, porque aquela bênção do pai, na verdade, era uma continuidade da bênção de Abraão, que tinha vindo para seu pai Isaac, e que passaria para ele, e que depois passaria para o filho dele. Quer dizer, era uma linhagem santa, né, patriarcal, e eles sabiam disso, né? Não era uma coisa que ele estava ali praticando assim, não, eles sabiam que tinha essa linhagem patriarcal. Então, quando ele abriu mão da bênção, ele não levou a ser, não valorizou, como, né, muitas vezes filhos não valorizam a igreja, não valorizam as coisas de Deus, e começam a dar frutos maus, começa relacionamento de prostituição, né, de lascívias, de mentiras, de enganos, né? E depois fala assim, mas quer dizer, uma pessoa dessa, na hora da bênção, naquela horinha mesmo ali que era para fechar, a pessoa não recebe. É o caso da mulher de Ló, né? A mulher de Ló não virou estátua de sal apenas porque olhou para trás, ela tinha todo um histórico, né? Veja que os anjos ficaram na casa de Ló aquela noite inteira ali, convencendo eles. Ela saiu e disse, olha, saiam, mas não olham para trás. Quer dizer, todos nós sabemos que quando ela olhou para trás, porque o coração dela estava em Sodoma, né? Então, quando a pessoa tem alguma maldade, que ela vem plantando, ela vem dando problemas, né? Ela vem semeando mal, ela vem criando situações, na hora da bênção alguma coisa acontece que não dá, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, se Deus não abençoou ali o Esaú, não é só porque aconteceu aquilo, a intervenção da mãe dele, né? Manda ele se disfarçar, passar, não, já tinha ali uma situação, né, que Deus não estava se agradando de Esaú, né? Tanto é que Esaú foi tão perverso que mais tarde, muitas gerações depois, Deus mandou, né, que fosse exterminada toda a descendência de Esaú, né? Eu me lembro lá em Rondônia, agora falando sobre Caim, lá tinha um
um cidadão tal de seu Aldo. E ele tinha umas coisas engraçadas, né? Ele não conhecia o evangelho, dizia assim, quando via alguém maldoso, aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas, os criminosos e tal, isso é da geração de Caim, isso é geração de Caim. Vocês já viram para isso? Isso é geração de Caim. Aí eu falei, mas peraí, mas a geração de Caim morreu tudo no dilúvio já, lá naquele tempo, não sobrou ninguém. Vocês sabiam disso, né? A geração de Caim morreu tudo no dilúvio. Só sobrou a descendência, Noé e seus filhos, que é da linhagem da linhagem de Sete. Sete não é que é sétimo filho, mas o nome do rapaz era Sete. Então os filhos de Caim morreram tudo no dilúvio. Então tem isso, as pessoas não percebem, Deus além de não abençoar, com o tempo, né, aquilo que é ruim, aquilo que não presta, morre por si mesmo, e Deus por alguma razão ele vai, né, então, quando existe tanta maldade como aconteceu em Caim, a descendência de Caim morreu tudo no dilúvio, não ficou ninguém, né, a descendência de Esaú, Deus mandou exterminar com os edonitas, que ele tinha um filho chamado Edom, e a tribo levou o nome do filho dele, não levou de Esaú, mas do seu filho, então era conhecido como os edonitas, e Deus mandou exterminar, Deus não quis mais aquele povo, de tão perverso que era a tribo de esse Esaú. Então lógico que Deus não ia conceder essa bênção patriarcal para o cara errado. Por outro lado, Jacó era um homem humilde, um homem piedoso, né? Tinha suas dificuldades, precisou Deus tratar com ele. Para todo Jacó que é meio malandrinho, Deus levanta um tio, no caso lá era um tio, não precisa ser tio, pode ser sobrinho, pode ser, levanta um Labão, né? Para todo rei Saul, que se achava o máximo, mais alto que todo mundo, Deus prepara o Golias de Gade, e assim por diante. Não adianta, se você quiser enfrentar e quiser se achar muito grande numa determinada área, Deus vai levantar alguém mais teimoso. Você é brabo, Deus vai levantar o mais brabo. Você, não tem problema não, Deus vai achar um jeito, mas Deus não se deixa escarnecer. Então Deus não abençoou Esaú por causa disso, né? Foi toda uma situação, porque ele não era digno. Jacó abençoa seus filhos, né? Então nós vimos aqui as bênçãos de Jacó para com seus filhos, mas o nosso tempo está passando bastante rápido ali, né? Graças a Deus por isso. Aqui Isaac abençoou, né? Eu vou ler aqui bem rapidinho, está em Gênesis 24, do 26 ao 29, diz assim, ó: disse mais Isaac, Deus abençoou a quem? Seu pai, aproxima-se agora e beija meu filho, falando para Jacó. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Versículo 28. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e mosto. Sirva-te povos e nações, e se curvem a ti, sê Senhor de teus irmãos. Olha aí o que Esaú perdeu. Era para ele ser senhor dos irmãos dele, mas como ele quis dar uma de sabidinho, de preguiçoso, não valorizar as coisas de Deus, é assim que acontece. Quando você valoriza as coisas de Deus, Deus te exalta, Deus te honra. Que era para ser para o Esaú, era direito dele de progenitura, mas ele desprezou. O pastor Rodrigo leu ali, ele desprezou. Quando você despreza o pai e a mãe, que você despreza as coisas de Deus, aí Deus não vai entregar para você. Então a bênção é de acordo com a obediência. O que Deus disse para Isaac? Olha, Isaac, teu pai Abraão, ele guardou o meu conceito, minhas leis, meus estatutos, as minhas leis, né? Então veja, por isso que Abraão era amigo de Deus, porque ele obedeceu a Deus. E às vezes a pessoa quer as bênçãos na igreja, né? Deuteronômio 28 fala lá sobre as bênçãos e as maldições, e tem um versículo assim: tudo que eu tocar abençoado será. Às vezes as pessoas cantam na igreja, né? Tudo que eu tocar abençoado será, e toca no outro. Nem todo mundo eu quero que toque em mim. Se o cara não tem bênção, vai tocar em mim para quê? Mas a turma já canta, né? Tudo que eu tocar abençoado será. Às vezes o cara está aprontando, mas no meio da música ali, ele acha que ele, só porque não, tem que ver. Eu sempre falo, né? O profeta Eliseu, estou na fé de Eliseu agora. A fé de Eliseu é multiplicar o azeite
da botija, a fé de Eliseu é fazer flutuar o machado, mas a fé de Eliseu também foi dizer para o filho de Jezabel: se não fosse por Josafá, você não veria o meu rosto. Isso também é, não é? Isso também é fé de Eliseu. Quer dizer, você não é obrigado Eliseu não quis, pela prostituição, a depravação do filho de Jezabel, da própria Jezabel, o profeta disse: se não fosse pela consideração de Josafá, que está junto com você, o rei, que foi um rei bondoso lá de Jerusalém, você nem veria o meu rosto. Essa também é a fé de Eliseu. Deu para entender? Então a fé de Eliseu não é só multiplicar o azeite, é você se colocar na fé de Eliseu também, não aceitando, né, e não se misturando com pessoas que são de prostituição, que são pessoas que não querem nada com Deus, são pessoas que estão ali querendo ter proveito da igreja ou da família. Você tem que ter esse perfil, é bíblico. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Jacó, a bênção que era para Esaú foi para Jacó. Sirvam-te os povos e nações, e curvem-se a ti, sê senhor de teus irmãos. Oh, Esaú, se lascou, né? E os filhos da tua mãe se encurvem a ti, sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Eita! Daí não deu mais nada para Esaú, né? Se ele amaldiçoou Jacó, a maldição retorna para ele, porque está profético aqui, ó. Então veja o que ele perdeu, né, irmãos? Pela rebeldia dele. Agora Jacó abençoando seus filhos. Aí entra o Rubens lá, lembra que eu falei o terceiro patriarca, o terceiro primogênito, que não recebeu a bênção? Ele não chegou a receber ali uma maldição, mas ficou em cima do muro, né? Vamos lá, o que Jacó, na velhice, não, ele morreu com 147 anos, né? 2 anos mais velho que o pai dele, o Isaac, tinha morrido com 145, Abraão com 175 e ele com 147. Então Jacó abençoa seus filhos, eram 12, começa lógico pelo primogênito. Ele fala assim para o primogênito, olha que interessante. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouro. 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi, Israel vosso pai. 3. Rubens era o primogênito. O que aconteceu? Tu és meu primogênito, oba, minha força e as primícias do meu vigor, maravilha, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Estava indo bem, né? Descometido com água, não reterás a preeminência. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Sim, ele subiu a minha cama, misericórdia. O Rubem, o primogênito, como Jacó teve as duas esposas, Raquel e Leia, cada uma no problema ali que elas tinham de ser estéril, aquele rolo todo lá. Então a serva de Raquel, né, a Bila, Raquel deu à serva: olha, eu não posso ter filhos, tal. Então você deve ter um filho através da minha serva Bila, para que eu possa e seja meu filho através dela. Aí foi, né? Só que depois Jacó ficou mais velho, o Rubem, que era o filho mais velho dele, ficou moço, né? E né, o Rubens não vigiou e acabou tendo um relacionamento com a própria, não é que fosse madrasta, mas com a concubina, né, lá do seu pai. E ele, por isso, fazia muitos anos já não se falava mais disso. Mas quando chegou o momento da bênção, o que Jacó falou? Porquanto subiste, versículo 4, descometido com água, não reterás a preeminência. Não vai segurar a preeminência. Ele tinha, mas ele perdeu. Por quanto? Por quê? Subiste ao leito de teu pai, então o contaminastes. Sim, ele subiu a minha cama. Se referindo ao relacionamento dele com Bila, uma de suas concubinas lá, da serva de Raquel. Então veja, uma coisa tinha acontecido lá atrás, mas ele perdeu a bênção, né? Então às vezes a pessoa está semeando hoje, né? Eu sempre falo, olha, a pessoa não é responsável pelo que semeia só depois de adulto, né? Mesmo a criança pequena, se ela jogar uma semente ruim na terra, vai nascer aquilo que ela semeou.
né? Então, um adolescente, eu sou adolescente. Não, o que você já está semeando, você já vai colher. Se você não está honrando o pai e a mãe, está criando problema, está desobedecendo, né? Você já vai estar colhendo. Se você jogar, eu sempre uso uma ilustração, né? Se você jogar feijão na terra, pode ser uma criancinha de 5, 6 anos, vai nascer feijão. Mas se uma criancinha de 5 anos jogar pimenta na terra, vai nascer pimenta. Não é porque é uma criança que está jogando na terra. Se a criança botar a mão na chapa quente, vai queimar, sabendo. Se ela coloca a mão na chapa quente sem saber, queima também. Então, às vezes a gente dá uma de inocente, fala, né, isso é depois de adulto, né, coitadinho, é coitadinho mesmo. Se não explicar para ele que ele já é responsável pelo que está fazendo, ele vai ficar um coitadinho, como ficaram esses coitados aí, né, ficaram na estrada. Veja aqui agora, por que o primogênito de Israel não foi abençoado? Agora, lendo o versículo, nós temos aqui agora, por que não foi, né? Lá nós estávamos lendo a bênção de Jacó sobre os seus filhos, agora voltamos em Gênesis 35, explicando aqui, né? Lá atrás, antes, agora contando o fato que aconteceu com Rubens. Gênesis 35, 22, diz assim, quando Israel habitava naquela terra, Israel é Jacó, o pai de Rubens, né? Foi Rubens e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, eram 12 os filhos de Jacó. Então ali não deveria ter tido uma maldição já no momento ali, né? Como aconteceu com Paulo na igreja de Corinto, né? Quando ele soube de uma situação idêntica a essa, ele já mandou amaldiçoar e excluir o rapaz lá, né? Mas lá com Jacó, isso acabou ficando, como aconteceu com Joabe, né? Joabe que derramou sangue inocente, matando Abner, né? De forma traiçoeira e de forma covarde, e passaram-se 30 e tantos anos ele ainda como general no exército de Davi. Só que antes de Davi morrer, ele disse para seu filho Salomão, olha, não deixe que Joabe desça à sepultura sem vingar o sangue inocente que ele derramou. Tinha se passado 30 e poucos anos, mas realmente Salomão mandou o seu comandante de guerra lá, né, a executar o Joabe 30 e poucos anos depois que ele tinha aprontado, matado Abner, que era um general também de Israel, que o Joabe matou covardemente, né, de forma traiçoeira, mas que não ficou impune, 30 e tantos anos depois. Então assim é as coisas de Deus, né? Não é uma coisa, acontecesse agora, tem que acontecer amanhã. Então por isso que é importante o arrependimento, o choro sincero, né? O converter-vos. Por isso que Pedro fala em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e chegue assim o tempo do refrigério, né? Raquel, a querida, né? Vamos continuando, tem mais um versículo aqui, o 23, os filhos de Leia foi a primeira, né? Aqui diziam que era feia, que tinha não sei o que nos olhos e tal, mas foi a que deu. Por isso que eu digo também aqui nessa ilustração, Deus amou a Raquel, Jacó amou Raquel, mas Deus amou Leia. Então também tem que estar atento a isso, né? Às vezes você está achando que aquela pessoa, a pessoa da tua vida e tal, porque é bonita, porque é sensual, porque não sei o que, porque te atraiu, mas de repente Deus tem um olhar, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. E a Raquel acabou, né, se complicando a sua vida. Veja como Deus não erra. O homem erra pela aparência, mas Deus não erra, né? Então os filhos de Leia foram o Ruben, que já vimos aqui, né, foi o que acabou cometendo aquele pecado grave, o primeiro de Jacó, Simeão, Levi e Judá. Esse Levi e Judá é importante ficar bem gravado, que são filhos de Leia, que é a mulher que foi segundo o coração de Deus ali, porque Levi foi o patriarca da casa de Levi, né, da tribo sacerdotal, e Judá foi da onde veio, como o próprio Jacó fala na bênção lá, né? De onde sairá aquele que governará os povos, que é o Senhor Jesus Cristo. Bem rapidamente aqui, Raquel morreu no parto enquanto dava luz a Benjamim. Por que Raquel morreu no parto? Não é normal uma matriarca morrer no parto, né? Aliás, eu só sei da história de Raquel, né? Tivemos vários problemas com matriarcas, mas de morrer no parto não. Por que Raquel morreu no parto, tão querida de Jacó? Porque ela mentiu para o seu pai, né? Quando ela mentiu para o seu pai, ela roubou os ídolos do seu pai Labão, e ela era esposa de Jacó,
Então não importa se você é esposa, filho, parente, filho, alguém, mas Deus vai tratar com você. A Raquel era querida de Jacó, Deus amava Jacó. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus amou a Jacó, mas a Raquel não obedeceu a Deus. A Raquel roubou os ídolos do seu pai e depois ela ainda mentiu para o seu pai, dizendo que estava menstruada e que não podia. Ela escondeu aqueles arreios, aqueles ídolos, né? Nos albordes ali do seu animal ali, que ela estava dentro da tenda, os arreios, vamos dizer assim, né? E ela sentou em cima dos arreios ali e falou: pai dela, me perdoe, meu pai, porque eu não posso me levantar, estou naqueles dias que é propício para a mulher, não sei o que, e tal. E o pai dela então vasculhou todas as tendas, mas não, como ele amava muito e acreditou na filha Raquel, que até então não tinha visto nenhuma mentira dela, ele pegou e não, tudo bem então, ele cutucou ali, viu, os ídolos não estavam em lugar nenhum, ele saiu. Mas o que Jacó disse quando Labão disse: olha, você roubou os meus ídolos? O que Jacó disse para Labão? Verifique as tendas e morra a pessoa que roubou os teus ídolos. Jacó, sem saber, estava amaldiçoando a própria esposa. Mas ele tinha que fazer isso. Então não importa se a esposa está roubando os ídolos, está aprontando, o homem de Deus, a mulher de Deus, dizer, não, essa pessoa é digna de morte, porque roubar os ídolos do próprio pai, né? Então Jacó fez o que deveria fazer, ele não jamais imaginou que seria Raquel. Então você está vendo como é perigoso, né? Então vem a bênção e pode vir a maldição. Cuidado com quem você está lidando, né? Então Jacó disse: com quem achares os teus deuses, falando para Labão, porém esse não viverá. E era a própria mulher dele, Raquel. Às vezes na família tem surpresas, né? Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu, quer dizer, os teus ídolos, do que está comigo, e leva-o contigo. Claro, Jacó não queria aqueles ídolos mesmo, né? Foi fraqueza da coitada da Raquel, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado, né? Então a Raquel, nossa querida Raquel, morreu. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles, dos arreios ali, né? Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. Claro que não ia poder achar desse jeito, né? Então nós vimos que Raquel, aí o que aconteceu com Raquel? Aí ela, naquela viagem ali, né? Ela estava grávida e tal, ficou grávida. Aliás, ela ficou grávida depois, tal. A vida seguiu. Passado algum tempo, eles estavam num deslocamento de uma região para outra, e a Bíblia diz que ela deu à luz a seu filho Benjamim. Ela teve 2 filhos, deu José, o nosso conhecido José da Bíblia, chamado José do Egito, mas na verdade ele foi para o Egito depois de adolescente, mandado para lá, né, como escravo. E 2 irmãos então, o José e o Benjamim. E quando ela ainda era uma mulher bem nova, estava gerando filhos, né? Porém, como Jacó havia dito, morra quem roubou os teus ídolos, ela morreu no parto, né? Então nós temos aqui vários exemplos. Tem um exemplo do oposto, né, que é Ruth, né? A Ruth era moabita, tinha tudo para dar errado, mas como era temente, comprometida, ajudou a sua sogra, tinha um coração bom, Deus a abençoou. Então você sempre vai ter os extremos. Se você fizer o bem, você vai ser abençoado, né? E se você fizer o mal, você vai ser amaldiçoado. Cada pessoa é individual, né? Então nós precisamos realmente honrar o nosso pai, a nossa mãe, entender, valorizar isto. E isso não mudou, irmãos. Não pensem os irmãos, né, os jovens, que porque hoje está aí com o celularzinho na mão, é mídia, é o WhatsApp, é o Instagram, é não sei o que, né, que mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E nós servimos esse Deus vivo.